bom vinho para harmonizar. Principalmente porque muita gente não sabe nem o que é harmonizar, né? Eu não sei se é o seu caso ou não, mas eu acho que é importante a gente realçar isso, porque harmonização, ela não significa você só escolher um vinho bom, que seria, no caso, um vinho caro. Ah, se eu tenho que harmonizar, eu tenho que escolher um vinho caro, porque um vinho bom é um vinho caro, e harmonizar, então, como é uma coisa mais difícil ainda, ou mais sofisticada, eu vou ter que comprar um vinho caro. Ou então, às vezes, muita gente confunde também harmonizar com simplesmente escolher o vinho que gosta. Ah, é que eu gosto só de vinho tinto, então eu vou harmonizar só com vinho tinto. Ou achar que só o vinho tinto harmoniza também, né? Também tem essa. Às vezes a gente tem essa noção equivocada. Só comprar vinho sempre da mesma uva. Né? Ah, eu tenho que harmonizar, então como essa uva eu já conheço, como essa uva eu já gosto, eu vou só comprar essa uva. Eu sei que isso pode parecer mais fácil, e isso pode parecer que vai te salvar na hora de escolher seu vinho. Só que você está esquecendo uma coisa: existem muitos tipos de vinhos que você pode usar nas suas harmonizações. Existem uma variedade, milhares de variedades de uvas diferentes. Uvas por países, uvas por regiões, uvas que muitas vezes são elaboradas em vinhos diferentes. Regiões, países, produtores. E, além disso, a gente tem muitos tipos de alimentos e muitos tipos de receitas para a gente harmonizar. Então, é justamente isso, e eu não quero te assustar com isso, não, é o contrário, eu quero te dizer que é porque é justamente isso que é tão maravilhoso, que é tão encantador, quando a gente começa a adentrar a esse mundo paralelo dos vinhos, porque a gente começa a perceber que não é uma confusão, que isso é muito mais recursos para você fazer harmonizações, você tem muito mais flexibilidade quando você tem muito mais possibilidades de harmonizar, do que ficar restrita a um ou dois tipos de vinho, um ou dois tipos de uva, porque não vai combinar com todos os tipos de alimentos e receitas que a gente tem, das culinárias dos países diferentes que a gente tem. Percebe? Então, na verdade, ao você começar a conhecer, adentrar nesse mundo paralelo dos vinhos e perceber que você tem vários tipos de uvas e de vinhos para você harmonizar, imagina que delícia que é você escolher e realmente arrasar com aquela harmonização. Porque tenho que ser sincera para você, minha amiga, não vai ser com dois tipos de uva, ou dois tipos de vinho, ou um país específico, por mais que você adore aquele vinho, não vai ser só com um vinho que você vai conseguir fazer uma harmonização, escolher um bom vinho para realmente harmonizar e você arrasar. Harmonizar é combinar pratos e vinhos, como eu falei aqui no começo da live. E imagina tantos tipos de pratos que a gente tem, se só um vinho vai combinar com todo mundo sempre, todas as vezes, indefinidamente. Não é assim que funciona. Então, as mulheres que já entraram para o mundo paralelo dos vinhos, elas já sabem disso. E elas já aprenderam também que, por ter muitas opções, isso só ajuda a elas a fazerem as suas próprias harmonizações autorais. Né? Ao conhecer esses tipos de vinho, ao provar, ao testar, ao compartilhar sensações com outras amigas do vinho, até a conhecer novos rótulos através das outras mulheres que participam do mundo paralelo dos vinhos, ela aumenta o repertório de vinhos. Mesmo que ela não tenha degustado aquele rótulo. E eu te pergunto uma coisa, olha só, sendo muito sincera com você, porque aqui nós estamos entre amigas do vinho, né? Você acredita realmente que eu já degustei todos os vinhos do mundo? Tudo bem, eu sou sommelier, eu trabalhei como profissional, eu realmente tive contato em feiras de vinhos, eu sempre tive muita oportunidade de degustar muitos rótulos. Mas vamos ser sinceros que cá entre nós, é humanamente impossível. E se eu te disser isso, é mentira. Ainda tem muito vinho para eu degustar. Tem muito vinho, muito rótulo para eu conhecer. Só que tem um detalhe. Eu conheço os tipos de vinho. Eu conheço os estilos, eu conheço as principais uvas que são utilizadas e que a gente tem acesso, principalmente aqui no Brasil. E a partir daí, eu tenho as minhas amigas do vinho também, que participam comigo desse mundo paralelo, e se eu degustei um rótulo e elas degustaram outro rótulo da mesma uva, eu já fiquei conhecendo dois rótulos da mesma uva. Eu não preciso ter degustado o mesmo vinho para entender o que ela está me contando do vinho dela e para perceber que agora eu já conheço, porque eu já consigo sentir o que ela está sentindo. Isso se chama empatia do vinho. A gente consegue transmitir o que a gente está sentindo para outra pessoa, e quando a outra pessoa nos entende, é como um idioma.
Se a gente começar a falar, se eu começar a falar aqui grego, vocês não vão me entender. A não ser que você também fale grego, aí nós vamos conseguir se comunicar. E a comunicação do vinho, isso que é delicioso, isso que é maravilhoso. A gente consegue se comunicar, comunicar o que a gente está sentindo. Então, vamos supor, vou dar um exemplo prático, né? A gente está degustando uma Cabernet Sauvignon, né? Uma Cabernet Sauvignon. E eu estou com um rótulo brasileiro. A minha outra amiga está com um rótulo argentino e a outra minha amiga está com um rótulo chileno. Nós três estamos compartilhando o que a gente está sentindo com a mesma uva, Cabernet Sauvignon. E quando uma fala e a outra fala, a gente está transmitindo as nossas sensações. E a outra está entendendo o que a gente está falando. Mesmo que ela não esteja com o meu rótulo brasileiro, ela vai entender o que eu estou falando. E ela também vai estar sentindo no vinho dela outros aspectos ou até os mesmos aspectos. Então, vai aprender tanto por aquilo que é parecido, que é característica da uva Cabernet Sauvignon, mas também, olha que maravilha, olha que coisa super incrível, vai aprender também o diferencial dessa uva quando você muda de país, porque isso acontece. Não é a mesma coisa uma Cabernet Sauvignon do Brasil, que tem um tipo de solo, de clima, né, uma elaboração, de uma Cabernet Sauvignon chilena. Só que algumas características são parecidas e algumas são diferentes. E quando a gente está nessa troca, eu, nesse encontro com duas amigas, aprendi 3 vinhos em vez de um. Olha que sinergia, olha que coisa mágica. E olha que repertório eu começo a construir na hora de harmonizar, na hora de fazer a minha própria harmonização.